Buenas, então vamos falar sobre média suavizada, né? SMMA, pedido recorrente, porque a SMMA é um indicador nativo do TradingView, então as pessoas sempre, quando traduzem alguns códigos do TradingView, se deparam com essa função SMMA, né? Não conseguem reproduzir no Profit. Então vamos falar sobre isso, mas antes de mais nada, não se esqueça, né? Deixa um like se puder, se quiser, se gostar, inscreva no nosso canal aí que ajuda bastante. E os links importantes, repositório de códigos, grupo do Facebook e Telegram aparecendo aqui embaixo. Sempre na dúvida, www.scapp.link e só, né? No seu navegador você vai encontrar todos os links importantes aí com informações e conteúdo que pode ser útil para você, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre média suavizada. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre média móvel, né? De forma geral, recapitular um pouquinho as ideias, os termos que você vai ouvir quando sempre estiver buscando material, conteúdo sobre média móvel. Porque, para a gente poder entender por que eu quero suavizar uma média móvel para começo de conversa, né? Então, o que é uma média móvel? Uma média móvel é simplesmente um cálculo matemático, né? Onde você vai determinar uma periodicidade, ou seja, uma quantidade de dados que você quer analisar. No nosso contexto, a gente normalmente está falando de preço. Obviamente, a gente pode aplicar médias móveis para outros tipos de indicadores, valores, né? Mas, para facilitar aqui o entendimento, vamos falar de preço nesse momento, onde você determina lá uma quantidade X de períodos que você quer observar, tá? Eu não sei, eu não vou contar aqui agora exatamente, mas vamos dizer que tenham 20 períodos aqui. Basicamente, o que a gente está pedindo é, sempre quando eu estiver no período mais recente, eu peço para o computador, né, observe os últimos 20 períodos, os preços dos últimos 20 períodos, né, no caso, vamos dizer, fechamento, tira uma média para mim e plota no gráfico, que é o que ele faz. Então, toda vez que um novo período ocorre, eu repito esse processo, né? E o que vai acontecendo é que eu vou calculando novos valores da minha média móvel e ao mesmo tempo deixando um rastro para trás dela, né? Por isso que ela é móvel, né? Porque esses 20 períodos são fixos, mas é sempre fixo em relação ao período mais recente, né? Então, por isso que conforme novos períodos vão abrindo, né, a gente está sempre trabalhando com os últimos, nesse caso, 20 períodos, né? Bom, e para que eu quero usar uma média móvel, né? Para começo de conversa. Então, se a gente observar a informação do preço, e para isso, vamos abrir aqui um pouquinho o nosso gráfico. Se você sempre estiver observando os maiores valores que ele atinge, os menores valores que ele atinge em determinados períodos aqui, né? Você observa que fica difícil determinar se o preço está de fato subindo ou descendo num período amplo, mais amplo, né, de uma visão geral, né? Você pode determinar ali de forma imediata se ele está subindo ou descendo, obviamente, você consegue ver, né, se o preço está maior que o anterior, mas numa visão mais ampla, mais geral da coisa, às vezes fica difícil, porque essa movimentação do preço traz algo que a gente conhece como ruído, que é o primeiro grande termo que você vai ouvir aí quando falando de médias móveis, né? Então, uma média móvel, por si só, já tem o padrão, ou o propósito natural de suavizar preço, né? Já é o propósito dela natural fazer isso. Por quê? Essa informação que está com cheio de ruído aqui, que a gente pode traduzir isso como um zigue-zague também, né, de forma prática, né, o ruído aqui se traduz como um zigue-zague, a gente consegue limpar um pouco desse ruído com uma média móvel. Então você vê que, independente de qual a gente estiver estudando aqui, ambas delas, né, a linha é muito mais direcional, fica muito mais fácil determinar se num período mais amplo esse preço está de fato subindo ou descendo, né? Agora, trabalhar com médias móveis também tem seus próprios problemas, né? Esse problema, vamos dizer assim, primário, né, de toda média móvel, que é o ruído, né, que já é algo, como a gente conversou, intrínseco ao preço, né? Você pode tanto melhorar ou piorar, dependendo de como você está usando a sua média móvel, de qual, né, média móvel está usando e de como ela está configurada. Então, a primeira forma mais comum de melhorar o ruído é o quê? Aumentar a periodicidade dela. Então, se a gente pegar a média móvel azul, que é a média móvel aritmética nativa, vamos dizer assim, a mais comum, né? Se a gente aumentar ridiculamente aqui a quantidade de períodos sendo estudados, então, por exemplo, 200 períodos, note que num período mais amplo, ela ficou muito mais suave, portanto, reduziu muito o ruído.
né? Porém, a gente acaba introduzindo outro problema, que é o problema que a gente começa a chamar, ou você vai ouvir bastante, chamado de delay, ou atraso, né? Por quê? Se a gente agora observar a movimentação do preço, né, nesse âmbito mais geral que a gente está observando agora, a média móvel azul, que está claramente caindo, mas quando a gente começa a observar períodos mais curtos, né, a gente vê que muita coisa aconteceu aqui. Né? Então o problema é, a gente suavizou de fato a média nesse período mais amplo, mas agora para ela responder à variação e alteração do preço, demora muito, né? Porque ela precisa estudar agora 200 períodos até que ela comece a responder a essa tendência mais geral. Então você percebe que se a gente observar aqui, ó, se a gente definir que a partir desse momento começou de fato aqui um período relativamente de alta, né, nesse contexto que a gente está observando, né, olha que desde esse período todo até aqui do meio de fevereiro, do começo de fevereiro até agora, né, a média ainda continua caindo, né, porque ela sofre um atraso, porque a gente, para melhorar o ruído, a gente introduziu, né, um delay. Então, essa é a grande paradoxo aí de encontrar uma média móvel que tenha pouco ruído e que tenha pouco atraso. Ou seja, que responda às movimentações do preço de forma mais dinâmica, mas que ao mesmo tempo não introduza tanto ruído. Né? E esse que é o tal do santo grau das médias móveis, tentar encontrar esse meio de campo perfeito, né? E existem várias formas de fazer isso, tá? Então, essa SMMA não é a única, também não é necessariamente a melhor, né? A gente já falou, eu tenho um guia sobre médias móveis aqui, né? Onde eu vou mais a fundo sobre, por exemplo, a diferença entre médias móveis exponenciais, aritméticas, né? Ponderada, Wells-Wilder, tá? Então, se você quer entrar mais a fundo, eu vou deixar o card aí, né? Para entender um pouquinho mais sobre médias móveis de forma geral. Mas a ideia aqui, né, é tentar estudar, entender um pouquinho como que a SMMA funciona especificamente e poder reutilizar essa ideia, né, nos códigos que, como eu falei, muitas vezes a gente quer traduzir de outras ferramentas, né, mais especificamente o TradingView, que usam de forma nativa a SMMA. Então, dessa forma a gente vai poder fazer isso, tá? Bom, e como que a SMMA então tenta reduzir o ruído sem necessariamente adicionar atraso? Então eu escondi novamente aqui o preço para não atrapalhar tanto a gente, tá? A gente só tem novamente as médias aqui. Então novamente, púrpura é a exponencial, azul a aritmética e amarela a SMMA, né, a suavizada. Novamente, para entender a fundo, tá, é preciso entender o conceito de média móvel exponencial, aritmética, como que os cálculos de cada uma funcionam. Então eu recomendo assistir o guia sobre médias móveis. Mas a ideia basicamente da SMMA é tentar combinar o conceito, né, de todas as médias, assim, principalmente essas mais comuns, né, aritmética, exponencial, e tentar buscar sempre o melhor de cada uma delas. Então o que isso quer dizer? Na média exponencial, a gente sabe que o peso do preço, que é outro termo que você vai ouvir bastante ao falar de média móvel, peso, que nada mais é do que a importância que se dá aos preços mais recentes, né, da série, né, é maior na média exponencial. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a média exponencial ela dá mais importância para os preços mais recentes e os preços, conforme vão ficando para o passado, passam a ter menos relevância para o cálculo matemático. Enquanto na média aritmética, esse peso é dado de forma equivalente para todos os preços. Então, o preço, naquele exemplo que a gente falou de 20 períodos, né, o preço de 20 períodos no passado tem a mesma importância que o preço de ontem. Né? Algo que a média exponencial acha que não é a melhor forma, porque você imagina, bom, o preço de 20 períodos atrás já talvez não é tão mais importante como é o preço de ontem. Então, essa que é a grande diferença entre a média móvel aritmética e exponencial, e a SMMA tenta combinar um pouco de diversas formas, né, de estudar esse tipo de série de dados. Então, por exemplo, aqui o que ela faz é continua dando peso aos preços mais recentes, ou peso maior, né, aos preços mais recentes, portanto mais importância aos preços mais recentes, porém ela não ignora preços do passado, né? Então ela utiliza a série completa, ela não esquece informação do passado, apesar de que, claro,
quanto mais para o passado, menos importante é esse preço, né, este valor para o cálculo matemático, porém ela não esquece esse preço. Tá? Então, o que a gente fez aqui para demonstrar, e aliás, você pode, só para a gente, né, ver o código, antes da gente ver o código, para te mostrar esse resultado, se a gente observar, tentar desenhar um canal aqui nos maiores e menores preços, então acho que aqui é melhor, ó, nos maiores e menores preços que as médias deixam aqui, né, se a gente observar sempre a aritmética exponencial, né, os topos, vamos dizer assim, delas, e os fundos, tá? Ou os maiores e os menores valores, a média amarela, ela sempre vai tentar estar entre esses valores, né? Então você percebe que ele deixou o maior valor aqui, o menor valor aqui, a amarela tenta ficar no meio, né? Aqui o maior e o menor, a amarela está sempre tentando ficar no meio, porque é justamente essa ideia de suavização do preço, de tentar deixar ele mais limpo possível sem esses zigue-zagues, né? É perfeito? Não é. Você vai ver que aqui, né, isso não aconteceu muito bem, né? Ela ficou abaixo aqui nesse caso aqui de ambas, né? Mas num contexto mais amplo, né, isso fica mais evidente, tá? E sem necessariamente adicionar delay, né? Que foi o que a gente viu quando a gente adicionou uma média com 200 períodos. Então perceba que, apesar de agora a gente estar mais suave, né, que nem se a gente observar esse momento aqui, né, perceba que a virada ocorreu relativamente no mesmo momento, ou muito próximo, né? Então a virada da amarela de cima para baixo foi muito próximo das outras duas, né? Então ela não necessariamente adiciona muito delay, tá? Novamente, não é perfeita, mas começa a buscar um meio de campo, que é o que a gente falou que ela tenta fazer, tentar um meio termo, né, entre delay e ruído. E agora, qual que é a importância, né, então, se a gente observar aqui no nosso código, de determinar isso num código separado, que foi o que a gente fez aqui, né? Perceba, a gente tem um código onde eu determino o período e o preço, o tipo, né, do preço que eu quero trabalhar, por padrão aqui o preço de fechamento, período inicial de 9. A gente faz o cálculo da SMMA, que é basicamente, se você perceber, né, é uma adaptação justamente do que a gente conversou, né, da média móvel aritmética exponencial, onde a gente tem um fator de peso adicionado aos preços conforme a nossa série vai tendo novos valores, né? Porém, nunca esquecendo dos valores anteriores, né? Então a gente sempre leva em consideração os preços antigos, tá? Da série completa, tá? Ou seja, do gráfico inteiro, né? E a gente divide pela quantidade de preços que tem no nosso período que a gente está, vamos dizer assim, formalizando o estudo, né? E a gente plota este valor, este resultado final, SMMA, para que a gente possa utilizar tanto como indicador, quanto como uma função para um código independente, um código separado, né? Então, eu criei um código bem simples aqui e não tem nenhum propósito de representar um modelo operacional, tá? Não tem aplicação necessariamente prática, mas é para te mostrar justamente essa comparação, né? Então, o que eu poderia fazer? Eu teria um indicador, tá? Que, como exemplo, eu usei o volume aqui, porque é fácil de visualizar, mas poderia ser um RSI, um estocástico, enfim, qualquer outra coisa. E pode ser que dentro do meu estudo que eu gostaria de fazer, eu preciso aplicar uma média móvel deste indicador. Então, normalmente, o que a gente faz? Aqui a gente tem, eu chamei uma variável média indicador, onde eu chamo a função média nativa do Profit Chart, né, que retorna a média móvel aritmética, se a gente observar aqui, onde eu preciso determinar o período e o valor que eu quero que ele busque essa média. Então, no caso aqui, o indicador, né, que, por consequência, é o valor do volume. E tudo bem, né? Posso fazer isso. Depois, logo em seguida, eu posso plotar tanto o nosso volume, que é o nosso indicador, né? Aqui, no caso, eu plotei como um histograma azul, e, de fato, essa média móvel, que eu plotei em azul claro. Então, você vê aqui embaixo em azul claro, é uma média, vou chamar aqui de MA, aritmética ou moving average, né, do indicador, que é o nosso volume. No caso aqui de 9 períodos, né, foi o que a gente configurou. Agora, eu poderia fazer a mesma coisa chamando a nossa função, o nosso código que a gente acabou de criar, scapp SMMA, e definir os mesmos parâmetros, 9 períodos,
o indicador, e este vai retornar então para a minha variável média indicador suavizada o SMMA deste indicador, né, que é a terceira plotagem que eu faço aqui em amarelo. E você percebe, como a gente conversou, como ela suaviza a informação, né? Então, essas variações mais abruptas, né, acabam sendo suavizadas pela SMMA. Tá, então você vê aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, um movimento onde ele faz um zigue-zague na média azul, né? Aqui na amarela ele dá uma suavizada. Tá? Então essa é a ideia, né, de você suavizar médias móveis e, claro, também, né, a ideia de você poder desenvolver isso de forma que seja um código independente para que você possa reutilizá-lo em outros indicadores, em outros cálculos, né, e para outras aplicações. E para a gente finalizar, eu não vou falar sobre ela neste vídeo especificamente, porque já tem vídeo sobre ela, mas eu só queria mostrar que nesse campo de suavização, se você quer entrar nessa parte mais de entender um pouquinho e buscar formas de suavizar médias móveis, né, na minha opinião, até hoje, a melhor que eu encontrei para isso se chama JMA, que seria Jurek Moving Average. Então vamos esconder aqui, ó, vamos deixar só a aritmética, só para a gente ter uma... Aliás, vamos deixar a própria SMA que a gente acabou de desenvolver, né, e observar em relação a essa JMA. Então perceba que, novamente, a ideia aqui é suavizar, e essa suaviza muito bem o preço, sem necessariamente adicionar delay, né? Então você perceba que ainda existe um delay aqui, né? A gente poderia até tentar configurar ela de uma forma melhor para tentar reduzir esse delay, né? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente expande um pouco e reduz, né? Talvez aqui 40. Enfim, você pode começar a fazer buscas para encontrar um meio termo, né? Mas como eu disse, a ideia, né, é sempre suavizando, sem tentar adicionar delay, mas você sempre tem que levar em consideração que tem aí uma troca, né? Normalmente quando você adiciona delay, você reduz o ruído e vice-versa, mas vai depender da sua aplicação, tá? Então eu vou deixar o card desse vídeo para essa média móvel também, tá? Porque é uma média móvel bem interessante, mas acho que o grande ponto da SMMA é o gasto computacional, vamos dizer assim, tá? Que é muito menor que, por exemplo, a JMA. Então, se você precisa de uma média móvel que não requer que requer suavização, mas não pode ter um custo computacional muito alto, neste caso a SMMA vai ser melhor que a JMA, por exemplo, porque a JMA requer mais cálculo, mais instruções computacionais, e aí pode afetar a performance, né? E a gente sabe que no Profit isso pode ser um problema, tá? Então eu achei importante fazer esse ponto também, porque às vezes você precisa adaptar, né? E a decisão precisa ser baseada também na questão de performance do seu indicador, do seu backtest, ou que seja, ou até mesmo de um robô, né, eventualmente, tá? Então, isso precisa ser levado em consideração, mas eu deixo aí também para sua referência para fazer estudo nesse sentido, beleza? Então é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos.